O governo só vai definir as mudanças na reforma ministerial depois da eleição para a mesa diretora da Câmara e do Senado. Todo mundo sabe quem vai ser, mas deixaram para depois. Também seguem ali, né, no morno, as crises que se acumulam entre legislativo e executivo. Por enquanto, no morno. Confira na reportagem de Luciana Amaral. Deputados e senadores voltam ao Congresso neste sábado para votar a composição das mesas diretoras. O resultado da disputa já está virtualmente definido. Hugo Mota, do Republicanos, é o favorito para assumir a presidência da Câmara, e Davi Alcolumbre, do União Brasil, a do Senado. A dupla vai ser responsável por articular a resposta do Legislativo à crise das emendas parlamentares, que opõem o Congresso ao Planalto e ao Supremo, e também por negociar a Lei Orçamentária de 2025, a prioridade do governo nas primeiras semanas do ano legislativo. Com a disputa pelas presidências praticamente definida, as negociações se concentram agora nos outros cargos da mesa diretora e na composição das comissões permanentes do Congresso. A expectativa é de que a oposição ganhe ainda mais espaço, o que aumenta o desafio da articulação do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente Lula disse hoje que não vai interferir na disputa do Congresso e que pretende criar uma relação boa com quem vier a ocupar as lideranças das casas. O meu presidente do Senado é aquele que ganhar, e o da Câmara é aquele que ganhar. Quem ganhar, eu vou respeitar e vou estabelecer uma nova relação. A divisão dos cargos no Congresso vai ser essencial para definir a composição da esplanada dos ministérios daqui para frente. A provável reforma ministerial busca garantir a fidelização da base aliada no Congresso. Hoje, boa parte dos parlamentares de partidos do Centrão, que tem representação no governo, segue votando com a oposição. Para a CNN, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação do governo, confirmou que o presidente Lula tem ouvido lideranças políticas para definir as mudanças na esplanada. Não tenho dúvida nenhuma que uma das questões que o técnico vai querer de todo o time, seja dos ministros e ministras que já estão em campo, daqueles que eventualmente possam vir nesses próximos 2 anos, é uma postura de defesa do governo, defesa do projeto do governo, das ações do governo, inclusive da disputa que vai ter em 2026. Segundo o Barômetro do Poder da Infomoney, o governo Lula fechou o ano passado com um apoio consolidado de 203 dos 513 deputados e de 35 entre os 81 senadores. Cris, no que vocês forneceram hoje aos clientes em termos de análise de risco sobre a relação legislativo-executivo no Brasil, me chamou a atenção uma afirmação que vocês fazem pela Eurásia, que é a seguinte: vocês não acham possível que o Congresso aprove o que o Executivo quer, que é a lei do orçamento, sem que o Executivo ajude a resolver a questão das emendas parlamentares, que parece um impasse. Que cenário se desenha? Pois é, acho que se você olha o ponto de negociação mais difícil é exatamente nesse lado das emendas parlamentares. Parece que está se desenhando, pelo menos, um pré-acordo, né? O que a gente tem escutado é que a expectativa é que consiga botar orçamento, talvez, logo depois do Carnaval, então, na primeira semana de março. Mas tem uma negociação sobre as emendas, que isso é o que realmente pega para o parlamentar, que esse, além do fundo eleitoral, é o que realmente importa para as suas bases eleitorais. E tem a questão da transparência, não é, que os requisitos para satisfazer o Supremo, que ainda é um projeto ainda a ser construído. E tem um outro aspecto que talvez não é tão vivo no curto prazo, mas é debatido no Congresso, que é potenciais escândalos de corrupção sobre o uso dessas emendas, dado que o Supremo mandou investigar essas emendas. Então, isso é um risco de cauda olhando para frente, mas eu acho que, na medida que o Planalto sugere facilitar a negociação sobre um acordo sobre as emendas, aí facilita a votação do orçamento em si. Um está um pouco ligado para o outro, né? Como é que está isso, Daniel? William, a gente tem que prestar muita atenção em 3 projetos ali, 3 matérias que vão tramitar na Câmara logo no início aqui desse semestre legislativo, que influem muitíssimo na condução do governo, que é votação do orçamento que ficou pendente,
Os vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estão pendentes, e os vetos ali foram em assuntos muito nobres para o governo, o Congresso ameaça derrubar, e uma medida provisória que dá o reajuste dos servidores públicos, que é uma coisa que atende ali a base do presidente Lula. Então, o Congresso tem ali um prato cheio nas mãos para negociar com esses 3 projetos, que podem levar até um shutdown do governo. Tem espaço para negociar o que mais interessa para os parlamentares, que é a novela das emendas parlamentares. Adicionalmente, acrescentaria que, logo na abertura dos trabalhos, deve ser apresentada uma PEC de um deputado da oposição, Altineu Cortes, que deve ser o vice-presidente da Câmara, transformando em impositivas as emendas de comissão, que hoje são de livre-arbítrio ali, executá-las ou não do governo. Então, o Congresso tem vários pontos em que pode pressionar muito o governo, causar estragos e emperrar a agenda do governo, inclusive na área econômica. Bom, começa pela votação do orçamento. Até aqui o orçamento não foi votado, Thaís. E o que parece complicar bastante as negociações e as tratativas é o fato de que uma série de coisas têm que ser tiradas, outras têm que ser colocadas, e isso não foi negociado. O governo tem esse desafio de refazer uma parte do orçamento, corrigir receitas e fazer ali algumas modificações. Então, no final das contas, até o fato de não ter votado o projeto de lei orçamentário vai abrir esse espaço para o governo fazer essa negociação. E hoje o secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, admitiu que o governo já está adotando a medida 1/18avos, não 1/12avos. O governo está gastando 1/18avos, o que vai acabar gerando um início de ano de baixíssimas despesas para o governo. Quando a gente for olhar o resultado primário do começo do ano, vai estar lindo, porque o governo vai estar gastando muito menos do que deveria. Então, dá para esticar essa corda, mais 2 meses e meio, até março, dá para esticar essa corda, mas tem limite para isso. E não só o limite do tempo, para que não tire o poder de execução do orçamento, mas o limite também da percepção dessa força do Congresso, que o Christopher e o Daniel estão dizendo aqui que o governo perdeu, de colocar o que é importante, de fazer as correções importantes no orçamento e não perder batalhas também, né? Não perder batalhas e não acabar encontrando vários jabutis e novas distorções no projeto que ele precisa aprovar. Cris, hoje o presidente veio a público através de uma entrevista coletiva, a primeira dele do ano, na qual ele reiterou que não tem, na visão dele, qualquer necessidade de alterar o que ele veio fazendo até aqui. A gente acompanha, evidentemente, somos parceiros, né? A gente acompanha, evidentemente, o que vocês vêm publicando e uma boa parte, digamos, de um certo alerta que vocês fazem para o público, vocês da Eurásia, é o seguinte: depende da curva de popularidade. Se ela não desce muito, não é de se esperar grandes surpresas, mas ela está descendo. Sim, eu diria que ela está descendo modestamente. E até é importante a gente reconhecer os parâmetros. Muitas vezes, quando eu leio os jornais, os comentários, parece que a aprovação do presidente está derretendo. A aprovação do presidente hoje está em média, do aprova-desaprova, em 47 e 48. A aprovação do presidente Trump está em 47 hoje. Então, a aprovação do presidente Lula está idêntica à do presidente Trump. Que ele está no melhor momento de popularidade hoje. Não, pois é. Então, assim, Trump. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cautela de já colocar que o presidente Lula está numa posição fraca. Ele está numa posição forte para um incumbente de 2 anos de mandato. Ele foi eleito com 52% de aprovação. Então, desde o janeiro primeiro, quando ele foi eleito, para hoje, ele caiu uns 4 ou 5 pontos. Então, mas é claro que a curva vai estar ruim, porque nós temos com desvalorização cambial, o preço de alimentos está aumentando, ou pelo menos teve esse aumento, e a economia vai desacelerar. Então, é de se esperar que a aprovação dele caia alguns degraus. A pergunta é o quanto. E eu acho que o ponto que a gente tem alertado para os nossos clientes é que a possível deterioração da política econômica vai ser proporcional ao grau de desespero do Palácio Planalto sobre 2026. A minha expectativa, a nossa expectativa é que, dado que houve um aumento da renda brutal em 2 anos, isso te carrega parcialmente para 2025. Então, para o consumidor, o eleitor, não é que a sua vida ainda está melhor hoje do que estava no governo Bolsonaro. Então, eu acho que por isso que a queda vai ser modesta, mas é um risco para monitorar. Se cair mais do que a gente espera,
aí podemos ter novas investidas que possam minar a confiança do investidor. Eu vou atropelar a vez do Daniel aqui, só para não perder o gancho do Cris, porque assim, hoje na fala do Lula, ele diz assim, é claro que a população não está feliz porque o governo não está entregando, o governo não entregou. Aí eu fiquei me perguntando, cresceu 3% em 2023, 3,5% em 2024, desemprego no menor nível em 10 anos, a renda subindo, tem a inflação dos alimentos, que é um fenômeno de 8, 10 meses para cá, mais acentuado de 3, 4 meses para cá. O salário mínimo com reajuste real, os programas sociais todos bombando. O que ele não entregou? Não, pois é, eu acho que ele entregou e é por isso que a aprovação dele está alta. O que acontece é que o Palácio Planalto está com uma visão um pouco antiga de como ganhos econômicos como esse se traduzem em taxas de aprovações mais elevadas. Nós estamos num país altamente dividido. 43% da população continua a aprovar o ex-presidente Bolsonaro. 38% da população ainda acredita que o Bolsonaro ganhou a eleição. Então, se você olha o teto de aprovação popular do presidente Lula, quer dizer, se tudo está indo ótimo, ele nunca vai superar 57%. Então, se o teto dele é 57, ele estava com 50, poxa, sim, é um número muito bom. Mas aí a visão do Palácio Planalto, a sensação que eu tenho é, puxa, a gente deveria estar mais alto, dado tudo isso que aconteceu do aumento da renda e assim por diante. Então, se a gente não está mais alto é porque é um problema de comunicação. Não é um problema de comunicação. É que em um ambiente tão polarizado, o teto é mais baixo e o ganho é não ter caído tanto nos primeiros 2 anos. Então, eu acho que o diagnóstico está um pouco errado do Palácio Planalto, gera essa frustração, mas, como a gente fala em inglês, that's about as good as it gets, não vai... vai tão bem quanto dá. Pois é, não é? Então, quer dizer, é difícil Daniel, superar isso. Mas vocês perceberam uma coisa, e não precisam concordar? Me parece que o governo perdeu a capacidade de proposição. E isso é importante principalmente quando trocam-se as presidências da Câmara e do Senado, você tem um novo biênio ali da legislatura no Congresso. Então, é mais ou menos, para uma analogia do futebol, é como uma equipe que, quando começa o segundo tempo, ela resolve ficar fechadinha e não propõe mais o jogo. Você está começando ali essa segunda metade com uma recomodação das forças no Congresso e o William começou o programa falando da fala de hoje do Lula, que a gente pode esperar mais do mesmo. Eu remeteria à primeira reunião ministerial, em que o Lula cobrou os ministros para entregar o que foi iniciado. Não se falou ali de propor alguma coisa nova. Então, se o governo não propõe alguma coisa nova, é também porque perdeu a capacidade de articular e deixa o terreno livre para a criação de factoides, que podem ser boas, podem ser ruins. Podem ser boas na medida em que o novo posto Ipiranga do governo, que é o ministro da Comunicação, da Secretaria de Comunicação Social, está ali organizando uma série de coisas e agora se aventura a propor pautar o dia. Lembra muito Andrés Manuel Lopes Obrador com as suas manhaneiras, ou o cercadinho do Palácio da Alvorada. Basta colocar ali o presidente para falar que se pauta o dia. Mas isso não é propositivo, isso é um factoide. Se bem que o Lula hoje deixou também nessa ocasião que você acabou de mencionar, Daniel, muito claro qual é a linha de atuação. O Haddad reforçou isso depois, mais tarde, numa entrevista, se não me engano, aos colegas da Rede TV. Foi isso, aos colegas da Rede TV. Mais tarde, durante o dia, ele reforça isso, que a principal proposição a ser feita é a isenção do imposto de renda até 5 mil. O que é, evidentemente, uma proposta eleitoreira. Ela passa no Congresso, Daniel? Me parece que, assim, esse tipo de agenda que pode ser considerada populista, ou mesmo que seja uma justiça tributária, enfim, tem apelo para qualquer político que vai disputar a eleição daqui a 1 ano e meio. Agora, o problema é a compensação. E não está claro como isso vai se pagar. E aí essa compensação é que enfrenta muita dificuldade. É preciso lembrar que vem aí uma reforma da renda, uma reforma do imposto de renda. Então, não dá para entender como esse assunto pode tramitar de forma separada, deslocada de uma reforma mais ampla da renda. E para mim o que pega de verdade é a compensação. Se você vai ter ali 50 bilhões de reais de renúncia fiscal, na prática, como isso vai ser pago? E o Congresso e nem o governo tem essa resposta, porque a taxação dos super ricos é difícil de passar.
com que a gente volta para aquela discussão da qual a gente não consegue se livrar. Talvez até a audiência, de vez em quando, nos pergunta, escuta, não tem outro assunto para vocês tratarem, não, que não seja a questão fiscal, Thaís? Não vai ter tão cedo, mas talvez a gente comece a mudar um pouco o tom da prosa, porque foi muito sintomático hoje perceber o seguinte, o mercado não deu a menor bola, não achou ruim o que o Lula falou. Talvez porque está acostumado. Não, porque já está dada a situação, né? Assim, se o Lula tivesse mantido o ataque, a posição de ataque vamos dizer assim, de confirmação das ideias dele, óbvio que ele reconfirmou, mas a percepção é de que, olha, se ele não errar, se ele não botar o pé no acelerador, se ele não quiser dobrar a meta, mas assim, já está dado. Agora sim, agora nós vamos esperar até a eleição, ver o que vai acontecer. Então, a expectativa é, se ele não errar, porque acertar, pelo menos do ponto de vista do que os economistas acham que deveria ser feito para correção fiscal, então assim, ele não precisa mais acertar. Se ele não errar, já vai estar bom. Chris, você participa de uma série de exposições que você faz. Você passou boa parte dos seus últimos dias em Washington, nos Estados Unidos, falando para o pessoal lá fora. Como é que eles estão vendo a nossa situação? Não, é interessante. Eu passei uma semana em Londres, passei uma semana em Nova York. A gente teve, assim, 2 semanas de reuniões com investidores estrangeiros. E, assim, eu acho que um pouco o que a Thaís colocou. Se você não tem notícia nova, negativa... No news, good news. No né? news é good news. Porque o ambiente de vários dos investidores lá fora é o seguinte, eles estão vendo o real muito depreciado, estão vendo o diferencial de juros muito grande, são preços muito atrativos. Baratos, do ponto de vista deles. Eles estão doidos para poder entrar, eles sempre têm uma visão que os investidores locais exageram do pessimismo, mas essa mesma visão, diagnóstico, em novembro deu muito errado. Então, esses investidores perderam dinheiro no último trimestre. Então, eles estão doidos para poder entrar, mas com medo que o raciocínio de preços esticados talvez não prevaleça por tempo. Então, é um equilíbrio delicado lá fora. Tem um grupo que meio que desistiu do Brasil por hora. Está complicado demais, eu já entrei, perdi dinheiro. Esse grupo tem algum segmento econômico, digamos, que a gente possa tratar como denominador comum? Eu não, acho que esses são fundos de investimentos, mais do mercado financeiro. Agora, tem um outro grupo que olha os preços esticados e também casa com os primeiros movimentos do governo Trump, que foram suaves do lado tarifário. Então, é um ambiente global onde o dólar não se fortaleceu mais, não é? Então, você teve o alívio do Trump, aí você vê os preços esticados no Brasil e falta de notícia nesse início de governo, vou entrar taticamente para poder entrar numa posição e sair antes de um período mais difícil pré-eleitoral. Mas todo mundo já olhando 2026. Então, acho que a entrada recente é um pouco tática, mas todo mundo reavaliando a sua estratégia de Brasil, né? E tentando aproveitar se dá para pegar o exagero do pessimismo que os estrangeiros vêm aqui, mas reconhecendo todos os fundamentos não tão bons. Né? Eu acho que o investidor se deu conta do seguinte, de macieira não cai pera, né? Fazendo aqui uma analogia ao que você disse que da colheita do governo, achando que vai colher outra coisa, né? Minha avó dizia, minha filha, de macieira não cai pera, né? O que não dá é você ficar plantando maçã e achando que a pera vai cair e ficar defendendo isso. Acho que o investidor já percebeu isso, mas assim, o preço do Brasil ficou tão atrativo que aquela turma que toma mais risco resolveu voltar, começou a voltar. Né? E vai bancar aí um primeiro trimestre para ver o que acontece. Então, quanto menos notícia ruim tiver, mais o governo consegue avançar sem causar ruído. Daniel, é isso aí que parece estar um pouco na fala do Haddad, estamos virando? Você vê que eu estava só lembrando o seguinte, está tão barato em dólar que até os argentinos estão comprando tudo ali no Rio de Janeiro e Balneário Camboriú, né? Poxa, vai voltar aquela época do Dame Dos. Mas, William, há que se destacar uma fala hoje do presidente Lula nessa entrevista improvisada ali com a imprensa, que foi a seguinte declaração. De um lado, ele diz que não admitirá irresponsabilidade fiscal
e que já demonstrou compromisso com os gastos públicos nos seus 2 governos anteriores e agora com o resultado primário que foi divulgado hoje. Agora, logo na sequência disso, ele diz muito claramente, se depender de mim, novas medidas fiscais não vêm. Então, está claro qual é a tônica deste governo no que resta dele, no que resta de quase 2 anos pela frente. Como eu disse, um governo que propõe pouco, que tem, como você lembrou, uma proposta de isenção do imposto de renda para R$5 mil, mas pouco, muito pouco além disso, porque afinal de contas sabe que não mobiliza, não articula, não encanta, não tem base social, então é muito difícil de aprovar qualquer coisa. Pessoal, desculpa, Cris, por favor. Não, só ia dizer, só pegando na fala do Daniel, eu acho que quando eu leio esses 2 comentários, a minha conclusão é: a equipe econômica tem grau de manobra para tomar medidas para entregar o déficit primário zero. Então, você pode ter algumas, assim, cortes de gastos discricionários para poder cumprir a meta, novas medidas de receita, e acho que o que a Thaís colocou, não é, a execução orçamentária de um 12º em vez de um 12º é um sinal de tentar sinalizar cumprir a meta. Então, acho que o presidente Lula não está dando um sinal verde para algo além das medidas necessárias para entregar a meta. Do básico, isso, né? Que é o básico. Então, mas aí é o que eu falei para o Haddad na entrevista que a gente fez aqui. Uma coisa é fazer meta zero com o juro a 9. Isso. Outra coisa é fazer meta zero com o juro chegando a 15%. Custa muito mais caro, o equilíbrio fica muito mais longe, né? Mas ainda nós vamos ter que esperar esse primeiro trimestre para entender como é que vai configurar a relação com o Congresso e tudo mais.